Alô, família linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes, esperando aqui meu irmão Filé para eu chego um pouco mais cedo. Aí vamos fazer um videozinho aqui interessante. Acho que a maioria dos meus vídeos nasce de diálogos, né? Por eu ser filósofo. E aí eu tenho converso com os irmãos. Aí os meus vídeos vão surgindo por meio desses diálogos. Olha, eu sempre digo na mesa maçônica que é difícil você conversar com maçom, porque maçom, por ser maçom, eles acham que são, digamos assim, a raça iluminada, né? São pessoas totalmente intelectualizadas, esclarecidas, por simplesmente fazer parte da maçonaria. Você, digamos assim, um exemplo assim, bem chulo. Você pega uma pessoa totalmente leiga, sem nenhum conhecimento de uma hermenêutica, de uma exegese, ou seja, de nenhuma outra escola de mistério, mas ele entra na maçonaria, então ele acha que ele recebe o manto sagrado. E agora ele é o indivíduo, o bambambam da tapioqueira. Seja ele de qualquer facção, de qualquer outra religião, mas entrou na maçonaria agora, ele é um ser iluminado. Parece que agora Deus fala com ele diretamente. Ele não precisa mais, de certa forma, buscar conhecimento, porque ali todo o conhecimento já está. E teve um diálogo muito interessante que dois irmãos, na verdade 3 irmãos, eu achei interessante que não foi somente a pessoa que tem a sua religião, a sua ortodoxia, mas outro irmão também se manifestou com outro segmento e que de certa forma foi homogêneo com o segmento que se opôs ao que eu falei, né, o que eu demonstrei em relação a uma interpretação de uma fala de Yahshua Mashiach, Jesus, e que eles ignoraram, que eles, não, já isso é um absurdo, você está sendo incoerente em relação à sua interpretação. Mas vamos lá, vamos buscar entender. Esses 3 irmãos eram católicos fervorosos, né? E um presbiteriano, né? Um irmão presbiteriano. Olha só como é interessante. Nós estávamos falando sobre o Pai Nosso, porque as pessoas, na linguagem católica, rezam o Pai Nosso, né? E na linguagem evangélica, ora o Pai Nosso. E olha, com todo respeito, né, como eu falei para os irmãos, olha, eu estou aqui interpretando, né, hermeneuticamente, exegeticamente, a fala dirigida de Jesus em relação à questão dessa oração, ou dessa reza que ele externou naquela época para uma quantidade de pessoas. Eu estou simplesmente esclarecendo, de fato, dentro de um contexto geral, como Jesus quis direcionar a sua fala. Então eu tenho aqui todo respeito a você que é católico, você que é evangélico, você que é espírita, que faz, ou seja, qualquer pessoa que faz essa oração repetidamente, né, com todo o fervor, com todo o amor e etc. Eu estou aqui simplesmente para fazer uma interpretação sincera e verdadeira dentro de um contexto geral, historicamente falando. Vamos lá. Olha, quando Jesus é interrogado pelos seus apóstolos, como eles deveriam rezar ou orar, veja bem, Jesus está ali em meio de pessoas totalmente leigas, que eram os seus discípulos, né? Totalmente pessoas semi-analfabetas, pessoas totalmente brutais no sentido intelectual, eram pescadores, eram pessoas sem escritas, pessoas, né, excluídas, digamos assim, da sociedade, pessoas menos favorecidas e etc. Jesus está no meio daquelas pessoas, e aquelas pessoas
faz uma pergunta totalmente infantil, né, para o mestre, dizendo: mestre, como devemos orar? Olha só, como devemos falar com Deus, né? E Jesus simplesmente diz assim para eles: olha como é interessante você ter você tem a ciência, a hermenêutica e a exegese. Olha, diga de passagem, Hans George, Hans George, né, que é um idealizador da hermenêutica, e esqueci o nome do outro que achou, né, essa chave exegese. Esses filósofos e esse teólogo, ele simplesmente quis contribuir para os leigos, para as pessoas não do clérigo, para que as pessoas tivessem acesso à interpretação sincera e verdadeira de um texto bíblico ou de um livro filosófico, etc. Mas hoje certas pessoas ignoram a hermenêutica, ignoram a exegese, os intelectuais, digamos assim, porque é uma ciência que facilita para que você entenda um texto, né? Para que você consiga interpretar um texto dentro de um contexto geral e etc. Olha só como é interessante quando Jesus direciona a esse povo: quando vocês orai assim. Ou seja, Jesus está falando para pessoas específicas. Jesus não está falando para mim e nem para você. Jesus está falando para aquelas pessoas. Ele diz: quando vocês orar, ore assim. Ou seja, Pedro, João, Bartolomeu, Tomé e etc, vocês orem assim. Porque vocês, digamos assim, vocês têm um pouco de deficiência, né? Digamos, vocês são pesados nas palavras, como o próprio Pedro falava que era pesado nas palavras. Então vocês orem dessa forma, sintetize a oração, né? Ou seja, seja direto na oração, né? E ore dessa forma. Jesus não disse que você deveria ficar repetindo essa oração. Jesus não disse que você deveria ficar usando ela como um mantra, né? Como um mantra repetitivo. Jesus disse que quando vocês orem assim, desta forma, assim, bem. E você, não o Jair, o Raimundo, o Francisco, o Antônio, mas eles especificamente. Não é sim, para eles, então, dizendo, eu falando para os meus irmãos, né? Olha, gente, Jesus não está dizendo que eu devo orar dessa forma. Eu oro à minha maneira. Eu não oro repetidamente o Pai Nosso. Eu faço uma oração repetida. Eu faço minha oração, a minha fala, a minha conversação com Deus. Não da forma que foi ensinada para aquelas pessoas. Aquelas pessoas, Jesus direcionou daqui, ore assim, que assim é mais fácil. Vamos lá. Pai Nosso que está no céu. Bem, já começa aí uma incoerência hoje, né? Deus está no céu. Gente, Deus está no céu. Seria uma ignorância da nossa parte hoje, com os meios, ou seja, com o conhecimento teológico e com as palavras de Jesus, você acreditar que há um Deus abstrato nos céus. O próprio Jesus disse que Deus está dentro do homem. Deus está dentro do homem. Então, como eu posso orar a uma abstração? Pai Nosso que está no céu. Então, aquele ensinamento de Jesus especificamente para aquelas pessoas, naquele momento, naquela hora. Mas agora não preciso, porque é plausível e de forma consciente que Deus está dentro de mim. Por isso que Jesus diz: quando entrares no teu quarto e quiseres orar, em outro momento, olha só, em outro momento ele diz: tranca o teu quarto, que é trancar a si mesmo, e fale com Deus em silêncio. Ou seja, então aquela palavra específica de oração do Pai Nosso foi para aquelas pessoas naquele momento. Naquele momento. Outra fala, Jesus diz que há uma outra forma de oração. É uma outra forma de você se comunicar com Deus. Então ele mostra o silêncio. Há uma palavra de Alberto Holden muito interessante, quando ele diz: quando o homem fala, abre aspas, quando o homem fala, Deus se cala. Mas quando o homem se cala, Deus fala.
Fecha aspas. Então, olha só. Então, aí ele diz, continuando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha o teu reino. Aí Jesus mais tarde diz que o reino está dentro do homem. Olha só, é uma questão temporal. Quando ele é interrogado por uma outra situação, quando a pessoa pergunta para ele: Jesus, onde está o reino de Deus? Ele diz: está dentro de vós. Está dentro de vós. Então, como eu posso ficar repetidamente pedindo que o reino de Deus venha, se o reino já está dentro de mim? Então, aquela oração, repito, aquela oração era específica para aquelas pessoas, naquele momento, naquela hora. Não era uma oração, não era um mantra para ser repetido, como hoje ocorre no meio católico, no meio evangélico. Peço aqui, deixo aqui as minhas sinceras, não quero aqui contradizer o seu momento, não quero aqui dizer que você está equivocado, com todo respeito, não me interprete mal, mas eu estou só simplesmente fazendo o que é correto, né? E interpretando aquele momento dentro de um contexto geral, né? Do que próprio Jesus deixou para os seus discípulos e os que viriam depois. Então, mas se você faz essa oração repetida como mantra, não está errado, não. Não está errado, mas não deve ser dita como se fosse uma verdade e que deve ser usada como verdade, porque está fora totalmente de um contexto. Então, quando você desejar fazer as suas orações, faça de acordo com o que hoje é, como hoje deveria ser. Ou seja, quando o homem fala, Deus se cala. E quando o homem se cala, Deus fala. Então, não é diferente quando Jesus diz: entrai no teu quarto, fechai a tua porta e falai com Deus em secreto. Então, o Pai Nosso, né, para você ficar orando no meio da rua, você falar, ou seja, como a gente costuma ver os adeptos, né, dessas ideias, repetidamente fazer soar esse mantra como se fosse uma oração que Jesus disse para todos orar, fazer essa oração continuamente. Jesus se dirigiu àquelas pessoas, falou para aquelas pessoas naquele momento específico. Vou ficando por aqui. Te amo sem te conhecer.